Olá, bom dia para você. Na última década, os custos de uma família com planos de saúde aumentaram em mais de 50%. Ainda assim, as dificuldades para o atendimento médico aumentaram junto com a quantidade de reclamações dos usuários. E o governo tomou providências. Agora, os planos de saúde deverão justificar por escrito a negativa de atendimento em até 48 horas. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar vai adotar critérios mais rigorosos para monitorar e suspender as operadoras. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre planos de saúde. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br. E você pode participar enviando suas perguntas pela nossa página no Facebook ou pelo portal de conteúdo da cultura, cmais.com.br/pronto atendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui Maria Inês Dolce, coordenadora institucional da Proteste. Maria Inês, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Uma satisfação enorme estar aqui. Agradecemos muito. Olha, segundo dados da Agência Nacional de Saúde, 47 milhões de brasileiros possuem planos de saúde no mercado com mais de 1.500 operadoras. Uma pesquisa do Instituto Data Popular revela que nos últimos 10 anos, os custos da família brasileira com a saúde suplementar aumentaram em mais de 50%. E o Instituto de Defesa do Consumidor alerta: se os planos de saúde continuarem aumentando de preço com taxas acima da inflação, em breve eles estarão fora do alcance dos usuários. O último boleto do plano de saúde deu um susto em Alessandra. O valor subiu de R$ 730 para R$ 908, um aumento de 24%. Alessandra precisou trocar o plano da família por um inferior que coubesse no bolso. Foi a única alternativa para alguém que paga por um serviço há 8 anos e nunca atrasou uma prestação. Se a gente deixa de pagar um mês, a gente é excluída do plano, a gente não tem mais direito a nada, né? Então a gente se sente lesado porque a gente não tem o respaldo. Nos últimos 10 anos, a inflação oficial medida pelo IPCA, segundo o IBGE, ficou acumulada em 101,89%, enquanto os aumentos dos planos de saúde fixados pela Agência Nacional de Saúde chegaram a 140,01%, alta de 38% acima da inflação. Preocupa ainda mais a projeção do IDEC para os próximos anos. De acordo com o mesmo estudo, se a metodologia usada hoje para calcular os reajustes for mantida, em 30 anos o valor dos planos de saúde subirá 163,5% acima da inflação. Um consumidor que hoje tem um comprometimento de renda em torno de 7%, daqui a 30 anos ele estará comprometendo 70% da sua renda. Isso torna inviável a manutenção dele no pagamento de um plano de saúde. Maria Inês, para a gente entender bem o problema, ao mesmo tempo em que há esse aumento aí de mais de 40%, houve nesses 10 anos, os médicos paralisaram as atividades na semana passada, paralisaram o atendimento, reclamando dos valores que recebem das consultas. Quanto que eles ganham, Maria Inês? Olha, varia muito, em torno de 20 até 40 reais a consulta e, portanto, eles são mal remunerados. Mas essa é uma questão que tem que ser resolvida com os prestadores de serviços e as operadoras. Agora, é um problema crônico, não é de hoje que os médicos vêm tendo uma má remuneração. Em contrapartida, o usuário também vem tendo problemas. Vem tendo problemas com a falta de atendimento, com a demora no atendimento. É evidente que isso impacta também no contrato que o consumidor tem junto com a sua operadora, porque ele tem uma prestação de serviço que é descumprida. Por outro lado, o consumidor, quando precisa de um procedimento de alta complexidade, internação, às vezes não é nem eletiva, ele também não consegue marcar, agendar a sua cirurgia, o seu procedimento. E o que nós temos observado é que o consumidor também vem tendo negativas pelo telefone. Então, essa norma da ANS de obrigar a ter uma justificativa por escrito decorre até de um estudo feito pela própria Proteste, onde nós pudemos observar que o consumidor recebia pelo telefone a negativa e tinha que buscar os seus direitos na justiça.
Antes essa norma não existia, não fazia parte das regras que a ANS analisava? Não fazia parte das regras da ANS, por isso que nós fizemos vários estudos, a Proteste encaminhou esses estudos para a ANS solicitando a possibilidade de uma norma, né? Porque o consumidor fica altamente vulnerável, ele recebe a negativa, ele não sabe o que faz, às vezes ele precisa da cirurgia rápido até para poder melhorar o seu quadro de saúde, né? E não agravar como acabava acontecendo antes dessa norma. Além do aumento salarial, os médicos dizem isso também, né? Que o atendimento ao paciente fica prejudicado em função dessas dificuldades que os planos impõem, não é isso? Sem dúvida nenhuma, porque as negativas vêm da própria operadora. Então, o prestador de serviço, no caso médico, ele também fica numa situação em que ele não pode ajudar o paciente, né? Porque depende muito da internação, do hospital disponível, depende dos procedimentos, dos exames necessários para poder serem apresentados antes da cirurgia. Então, esse é um caso que eu diria crônico, não é de hoje, há anos isso vem acontecendo. Inclusive, a Proteste vem promovendo debates a respeito, porque nós entendemos que é uma crise assistencial. Né? Existe uma crise muito grande, hoje nós temos uma quantidade enorme de usuários, como vocês mostraram há pouco, só que a rede credenciada é muito menor do que a quantidade de usuários. E às vezes essa mesma rede credenciada é utilizada por outras operadoras de plano de saúde. Então o usuário acaba não conseguindo, né, a internação, o seu exame, as consultas também. Agora, nesse sentido, também já melhorou um pouco. Algumas especialidades, o consumidor que não consegue a consulta tem que ligar para a operadora tem que indicar um outro profissional para poder ter o atendimento da consulta, né? Também fizemos um estudo há 2 anos atrás, onde nós pudemos ver que em algumas especialidades a demora para a consulta era de 200 dias, 180 dias. Puxa vida. Né? Então, isso também melhorou, mas não é o ponto ideal. Como eu estava dizendo, o problema todo é na rede assistencial, né? Nós temos que tentar evoluir, ter mais hospitais, ter mais rede para atender essa demanda de usuários. Na prática, o que o usuário deve fazer em caso de negativa, aliás, do plano se negar a escrever a justificativa dessa negativa? Agora já tem uma norma. Caso ele se negue a mandar por escrito a justificativa, o consumidor já tem que entrar em contato com a ANS, com os órgãos de defesa do consumidor, para que essa empresa seja punida, porque ela tem um prazo para poder dar a negativa por escrito. Até porque o consumidor precisa se embasar na justificativa para saber o que é que ele vai fazer. Se é um problema contratual, o consumidor pode correr atrás. Se é um problema de rede assistencial, o consumidor também tem que saber, né? O que não pode é deixar que a doença se agrave e que o consumidor fique sempre esperando por um momento que não vai acontecer a internação, a cirurgia. Sem dúvida. E antes da gente ir para as perguntas, só para reforçar essa questão contratual que você falou. A gente vive falando aqui no programa da importância do consumidor ele ler nas entrelinhas o contrato, não é isso, Maria Inês? Sem dúvida. Primeiro, tem que ter contrato. Também temos percebido que o consumidor, grande maioria, não tem contrato, principalmente aqueles que têm planos coletivos, corporativos. Sim. Tem que pedir o contrato para saber o que tem direito, o que não tem, até para poder se basear no contrato para poder estar marcando, agendando, não só consultas, procedimentos, cirurgias, a rede assistencial, quais hospitais que pertencem àquela rede, quais são os profissionais ou não, né? Porque às vezes é livre escolha, depende do contrato. Então isso é extremamente importante, o consumidor nem sempre tem o acesso. Então a primeira coisa é ter o contrato, olhar todas as cláusulas, principalmente aquelas de exclusão. Isso vai ajudá-lo certamente na hora que ele tiver que fazer a sua escolha. Muito bem, olha, a Viviana Coelho, ela escreveu uma pergunta pelo Facebook. Ela disse, quando eu vou marcar consulta, as clínicas e hospitais dizem que só tem vaga para daqui a 1 mês. Quando eu questiono, dizem que é um convênio que é obrigado a ter vaga rapidamente, e não as clínicas. Então está um jogo de empurra e nós continuamos sem atendimento, porque muitas vezes nem agenda aberta alguns especialistas têm. Eu fico indignada. O que eu posso fazer? E ela pede a sua ajuda, Maria Inês. Olha, primeiro é a operadora que tem que indicar
aonde é que ela pode ser atendida. No caso, como ela está demorando, ela tem que telefonar para o operador e pedir que seja indicado um outro profissional, um outro estabelecimento para poder ter o atendimento. Agora, o profissional no consultório, ele é livre para poder estabelecer os horários para atendimento de particulares e também de convênios. Então, é com a operadora que ela vai ter que buscar uma solução para o problema dela. Eliana Reis, gostaria de saber se o plano tem que cobrir a drenagem linfática ou é considerado um tratamento de estética? Olha, tem que olhar o contrato. Geralmente é um tratamento estético, nem todos os contratos cobrem, porém há alguns contratos, alguns planos de operadoras que oferecem esse tipo de procedimento. Jorge é de Lins, ele diz, existe um plano de saúde indicado para pessoas de baixa renda? Olha, agora já tem planos, vamos dizer, mais baratos, sempre tivemos planos mais baratos, porém é aquele plano que não dá todo o atendimento, né? Por exemplo, dá atendimento a alguma consulta, mas não vai dar, por exemplo, uma autorização para poder fazer uma cirurgia, um procedimento mais complexo. Então, o consumidor acaba ficando na mão quando ele precisa, evidentemente, que ele acaba indo para o SUS, sobrecarregando ainda mais o SUS, que hoje já vem tendo problemas para atender a grande demanda de usuários que não têm planos de saúde. Denis pergunta, minha mãe mudou de faixa etária do plano e a operadora quer aumentar em 120% o valor do plano, sem contar que haverá um reajuste anual em julho. Isso está correto? Olha, está correto. Grande maioria não sabe que quando muda a faixa etária tem que olhar ali no contrato qual que é o percentual de aumento. Né? Geralmente é bastante elevado, principalmente se vai chegando aí nos 50, 60 anos, então o aumento é grande. Além disso, além do aumento pela faixa etária, também tem o aumento anual. Então pode coincidir 2 aumentos no mesmo ano, e isso vai impactar, evidentemente, no valor do plano que ele vai pagar daqui para frente. Puxa vida, a pessoa envelhece e é punida nessa Ela é questão. punida, exatamente, e é bem alto. Geralmente tem que olhar, porque no contrato tem as faixas etárias, são 7 faixas etárias e tem o percentual. Então tem que olhar qual que é a faixa etária que ela está se enquadrando, qual que é a mudança para saber o percentual e fazer as contas se está correto. A Marisa diz o seguinte, eu trabalhei na TAM, linhas aéreas, desde 2000 até 2011. A empresa deixou que eu continuasse a ter o plano de saúde da AMIL. No começo de março, eu recebi um comunicado que a AMIL, com os termos da lei, ela cita a lei, esse direito de cobertura de custos de assistência médica estará automaticamente extinto a partir de maio deste ano. Isto é, a partir desta data não teria mais cobertura, visto que eu possuo doença crônica, diabetes, e eu preciso do convênio. A minha pergunta é, esse procedimento da AMIL está correto? Porque eu pago as parcelas todos os meses corretamente. Olha, o problema não é que ela tem uma doença crônica, o problema é contratual, né? Então, uma vez que ela foi dispensada, está aposentada ou se desligou da empresa, ela vai ter um tempo para poder ainda ter os benefícios, né? Evidente que ela deve estar pagando, né? Ela deve estar fazendo parte do grupo da TAM, mas ela deve estar pagando separado. Então, a conta tem que ver quanto tempo que ela contribuiu, enquanto ela esteve na TAM. A partir daí, a lei determina que ela tem uma determinada quantidade de anos em que ela pode usufruir desse benefício. Aí, como já superou esse prazo, ela vai ter que contratar um novo plano. Entendi. Infelizmente, né? Porque ela tem a doença crônica e isso também acaba trazendo aí um problema maior, um fator que complica para que ela tenha um novo plano acessível, né, ao Sem bolso. dúvida. Olha, a carência nos planos de saúde sempre gera muitas dúvidas. Vamos ver uma delas na pergunta que vem da cidade de Bauru, no interior paulista. As imagens são da TV Unesp. Meu nome é Nilza Barbosa, eu sou de Rede Nova, interior de São Paulo. E minha dúvida é sobre o plano de saúde. Por que eles não cobrem cirurgia pré-existente que um paciente já teve o problema, como não tinha o plano de saúde, ela fez e depois de um ano ela teve que fazer uma nova cirurgia e o plano não cobriu. E eu queria saber como resolver esse problema. Olha, a questão aqui é que quando você ingressa num plano de saúde, você tem que preencher um formulário de declaração de saúde. Se ela declarou que teve uma doença pré-existente, evidentemente que vai ficar de fora
tudo o que vier a ser causado, qualquer tipo de procedimento que ela precisar ou novas cirurgias que estejam relacionados à doença pré-existente. Então, certamente ela vai ter que ficar de fora desse procedimento, né, e buscar uma forma de ter essa nova cirurgia. O Godofredo Silveira é de São Bernardo do Campo. Ele diz: eu sou aposentado desde 2005, continuei trabalhando na mesma empresa até o final de 2010. Trabalhei durante 41 anos. Contudo, com minha rescisão de contrato, a Volkswagen cortou o meu plano médico. O que eu devo fazer? Olha, primeiro, a Volkswagen deveria ter informado se ele gostaria de permanecer no plano, assumindo, evidentemente, todo o valor que a Volkswagen pagava e, portanto, ele não teria a rescisão de imediato. Nós orientamos que ele deva voltar a conversar com o RH, com recursos humanos da própria Volkswagen, para saber se ainda há tempo dele voltar e fazer parte desse mesmo plano de saúde por um determinado tempo, né? Certamente ele vai ter um tempo mais prolongado, porque ele trabalhou 41 anos. Elma Oliveira é de São Paulo. Ela diz o seguinte: eu pago o plano médico Unimed Paulistana há muitos anos, porém agora estou usando o plano para o pré-natal. Descobri que para consultas os médicos estão disponíveis, porém, ao perguntar a eles quais os hospitais que eles fazem o parto, descobri que a grande maioria não trabalha para os hospitais que o meu plano diz que eu tenho direito. Eu fui informada pela própria Unimed que tenho que ficar ligando para os médicos obstetras do livro da operadora, né, que constam ali daquele livrinho, e perguntar quais os hospitais que cada profissional atende, até descobrir um dentre tantos. Está correto isso? Olha, não deveria estar, mas é o que acontece, principalmente nessa área, né? Nessa área é bastante complicado, porque o médico tem que estar disponível ali para o parto, então é importante que ela comece a buscar. Agora, esse livro, ele tem que estar disponível no site também, né? Então, ela tem que buscar um profissional que realmente atenda aquele hospital que ela vai precisar fazer o parto dela antes de dar sequência ao pré-natal. Né, porque geralmente a mulher gosta de ter o seu médico, principalmente o pré-natal e depois o parto, sendo o mesmo. Então, essa busca é necessária e ela tem que ter a ajuda da Unimed para isso também. Ela complementa a pergunta dizendo o seguinte: eu descobri entre esses profissionais que um atende os hospitais que têm o direito. Porém, para passar em consulta com ele, demora por volta de 2 meses ou mais. Ela quis só complementar isso. Acontece isso mesmo, né? Olha, acontece. Esse é um problema que realmente vem acontecendo, como nós estávamos conversando antes. Hoje tem pouca rede credenciada, poucos profissionais para atender uma grande demanda de usuários, né? Então, essa demora, o consumidor tem que reclamar junto à operadora tem que dar uma solução dentro de um prazo bastante curto para que ela tenha o seu profissional e, caso ela não consiga, tem que entrar em contato com a ANS e com os órgãos de defesa do consumidor e reclamar, porque ela tem que ter esse atendimento. Bom, vamos voltar então até Bauru com mais uma pergunta sobre planos de saúde. Como eu posso avaliar a prestação de serviço do meu plano de saúde? Olha, primeiro verificar junto aos órgãos de defesa do consumidor se tem reclamação, verificar também junto à ANS. A ANS recentemente divulgou aí um ranking de prestadoras de serviços e, portanto, já é um bom caminho. E, além disso, também tem que avaliar o próprio perfil do usuário, né? Se o usuário, dentro do que ele necessita, doenças, histórico familiar de doenças e tudo mais, também vai ter o que ele precisa do plano de saúde, porque às vezes ele contrata um plano que não o satisfaz justamente porque o perfil daquele usuário é um perfil diferente do que a operadora vai poder atender ou mesmo oferecer. Sem dúvida. Olha, a Vilma pergunta, eu gostaria de saber se eu posso, por lei, colocar o meu pai como meu dependente no meu plano de saúde. Tudo vai depender do tipo de plano que ela tem, se é um plano individual, se é um plano corporativo ou não, e, portanto, tem que estar dentro de uma regra de contrato para que ela possa trazer o pai como dependente. Lembrando que ela, evidentemente, vai pagar um valor adicional trazendo o pai como dependente dela. Muito bem, um rápido intervalo então, hein? Já voltamos com outras perguntas sobre planos de saúde. Continue aí, continue enviando suas dúvidas. Até já.
Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é planos de saúde. Quem está tirando suas dúvidas é Maria Inês Dolce, coordenadora institucional da Proteste. O Leonei diz o seguinte: a operadora pode reajustar as mensalidades do meu plano individual quando quiser? Há um critério para esses aumentos? Há um critério, é uma vez por ano. E geralmente a Agência Nacional de Saúde já estabelece um índice que vai ser aplicado em todos os contratos individuais. A Clara tem 56 anos e é de São Paulo. Ela diz: eu tenho indicação de uma cirurgia ginecológica há mais de um ano. Eu não encontro profissional na Unimed que a faça. Embora de pequeno porte, é necessária a internação por um dia. Esse procedimento é importante para evitar que se torne uma doença grave. Ela conta, depois de muitas tentativas, consegui indicação de um profissional credenciado. Ele confirmou a necessidade do procedimento mediante exames que eu já tinha feito. Emitiu guias de exames pré-operatórios. Ela achou que tinha conseguido, comemorou, a Clara conta. Entretanto, a guia de solicitação junto à Unimed não foi emitida, porque para isso eu teria que pagar um adicional de R$ 1.500, sob a alegação de que a Unimed paga muito pouco esse procedimento, segundo a encarregada do consultório. Bom, isso veja bem, que não está dentro do que o contrato permite. Né? O que está sendo feito é um procedimento fora do contrato, ou seja, o profissional está cobrando separadamente para essa cirurgia. Agora, ou ela paga o que ele está pedindo, ou ela vai procurar outro profissional e ela tem que entrar em contato com a Unimed para poder ter indicação de um outro profissional que evidentemente não vai cobrar. Mário pergunta: eu posso ser impedido de contratar um plano de saúde em razão de ser portador de alguma doença grave ou lesão? Eu entrei em contato com uma operadora e criaram vários empecilhos para mim. Isso não pode acontecer. O portador de qualquer doença, qualquer síndrome, ele não pode ser discriminado e, portanto, tem que haver reclamação. Tem que reclamar nos órgãos de defesa do consumidor, tem que reclamar na própria agência de saúde, para que o consumidor ele tenha condições de escolher e ter um plano. A Adriana pergunta: a minha irmã contratou um plano que só cobre enfermaria. Mas quando foi internada, não havia vagas naquele momento. Ela foi obrigada a pagar pelo apartamento e agora o plano não quer ressarcir. O que eu posso fazer? Olha, primeiro, está errado. Se ela tem um plano enfermaria, ela deveria esperar pela internação na enfermaria. Se não havia lugar disponível e a própria operadora colocou numa outra categoria, a operadora tem que arcar com isso, a não ser que ela não tenha entrado em contato com a operadora e tenha feito a internação por conta própria. Então, é importante que veja direito esse caso para que ela possa buscar esses direitos que ela tem. Olha, o Leandro, ele faz uma pergunta longa aqui, eu vou tentar resumir. Ele disse que no começo do mês a mãe dele sofreu um AVC, foi levado a um hospital particular, entrou em coma, disseram que ela precisaria ir para uma UTI. Como não possui convênio médico, a família solicitou que fosse transferida para um hospital público. Daí, no setor de internação, informaram que não havia vaga em hospital público. A mãe, ele diz, a minha mãe ficou no pronto-socorro, foi transferida para um quarto particular e faleceu. Apesar de não ter assinado nenhum documento de internação no hospital, eles enviaram um boleto no valor de R$14 mil. E caso não pague em 3 dias, eles informam que enviarão meu nome para protesto. Como eu devo proceder? Neste caso, ele fala, não cabe ao SUS pagar a conta, uma vez que não disponibilizaram um leito público. Olha, é evidente que todo cidadão tem direito ao atendimento pelo SUS. Agora, tem que fazer as coisas de forma que se possa comprovar que não tinha vaga. Se ele tiver qualquer documento que comprove que foi solicitado, que não tinha vaga, que ele teve que permanecer no hospital particular, certamente ele pode buscar esses direitos na justiça. Agora, por outro lado, é uma situação bastante desfavorável, porque quando você tem um paciente grave internado num hospital particular, você deve ter assinado algum consentimento para que fosse internado. Então, ele tem que ver também o que é que ele assinou. Ele está dizendo que não assinou, mas certamente deve ter assinado para poder ter tido atendimento. Então, é importante que ele tenha aí a declaração do próprio SUS, da falta de vagas, do hospital que tentou fazer a transferência e não conseguiu, para que ele possa buscar esses direitos na justiça de não pagar os R$14 mil.
A Mariana é de São Paulo, ela pergunta se é realmente verdade que o cheque calção é proibido. É proibido, tá já há bastante tempo, e se isso acontecer, tem que reclamar nos órgãos de defesa do consumidor. E certamente a empresa vai ser punida, o hospital vai ser punido pelo cheque calção. A Eliana diz, a pergunta é sobre as famosas agendas para marcação de consultas. Eu tento há 2 meses marcar consulta em um nefrologista pediátrico. A resposta é sempre a mesma. A secretária diz que a agenda ainda não foi aberta. Isso depois de perguntar se é a primeira consulta. Como proceder nesse caso? Nesse caso, tem que entrar em contato com a operadora, dizer que não está conseguindo. A operadora ela é obrigada a indicar um outro profissional. Agora, pela nova norma da ANS, mesmo que indique um outro profissional, isso não quer dizer que vai ser aquele que ela quer, e nem na mesma cidade. Mas isso é obrigatório que ela faça, até porque a operadora é responsável em dar esse atendimento para a consumidora. Eu tenho um filho, a Miriam conta, que eu tenho um filho que necessita de uma cirurgia, mas os médicos querem cobrar por fora. Dizem que o convênio não cobre. Está correto? Tem que ver que tipo de cirurgia, tem que ver se não tem ali a cobertura contratual, que tipo de contrato que ela tem, para que se possa avaliar adequadamente. O Maurício pede para que você, Maria Inês, explique melhor quais foram as mudanças que a ANS agora impôs aos planos de saúde. Olha, foram várias as mudanças, né? No ano passado nós tivemos a mudança que o consumidor que não conseguia atendimento para consultas médicas, ele pode entrar em contato com a operadora é obrigada a indicar um outro profissional, como eu estava dizendo, às vezes não é nem na mesma cidade, no mesmo bairro, às vezes é fora do bairro que ele reside, até fora da cidade, mas é obrigado a indicar. E a outra mudança é justamente quando tem uma negativa de cobertura de procedimentos ou mesmo de internação, tem que ser por escrito dentro de 48 horas. Aí sim o consumidor vai poder, com base na justificativa, tomar as providências que ele achar necessário. Em caso de não cumprimento, os planos podem ser punidos? Eles podem ser punidos, suspensos, e por isso que vale a pena reclamar, porque recentemente a própria agência suspendeu a venda de novos planos, né, de várias empresas que devem demonstrar que elas têm capacidade financeira de continuar a vender os planos e dar atendimento àqueles consumidores que já têm os planos dessas empresas. Antes da gente encerrar, passou rápido o programa passou novamente. Rápido, muito rápido. Qual é o caminho para o consumidor que se sente lesado no atendimento com os planos de saúde, Maria Inês? O que ele deve fazer? Primeira coisa, o consumidor ele tem que ter o contrato, saber se o contrato cobre ou não o que ele está precisando. Caso ele verifique que não cobre e que está havendo uma demora, dificuldades, ele não consegue o acesso, ele não consegue ter qualquer tipo de esclarecimento por parte da operadora, tem que entrar em contato com os órgãos de defesa do consumidor. Reclamar nos órgãos de defesa do consumidor, reclamar na própria agência. Aliás, foi com base nas reclamações que algumas mudanças ocorreram, como essa da justificativa, que é obrigatória ter por escrito e não pelo telefone, como acontecia antes. Dá tempo de mais uma pergunta? Produção? A Sandra disse, eu tenho um plano Amil Medial com participação familiar, desde agosto de 2012. Eu estou recebendo cobranças retroativas há 3 meses. Eu gostaria de saber se é devido mesmo. E entre essas cobranças, existe um exame que eu não fiz. Quem deve ressarcir o que foi pago, o plano ou a clínica? Olha, primeiro tem que saber por que ela vem sendo cobrada. Ela teve algum procedimento, fez procedimentos, tinha cobertura contratual, porque se tem cobertura contratual, não tem por que ela receber essas cobranças. Ela tem que verificar direito o que aconteceu, entrar em contato com a operadora, entrar em contato com os órgãos de defesa do consumidor para ser melhor esclarecida. Hoje o Pronto Atendimento recebeu Maria Inês Dolce, coordenadora institucional da Proteste. Maria Inês, muito obrigada, viu? Foi uma satisfação, um prazer enorme estar aqui com você. Muito bacana o programa, tiramos muitas dúvidas. Parabéns pelo seu programa. Agradecemos muito. Até breve. O Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã, dia 1º de maio, Dia do Trabalho. A gente vai estar aqui. Nós voltamos às 8 da manhã. O nosso tema será Previdência Social e Direitos Trabalhistas. Bom dia e até lá.